Agora, o medo, em geral, medo de alguém te pegar debaixo da cama, já teve esse medo, Simone? Já, eu não olho debaixo da cama ainda. Ainda? Não gosto. Desse tamanho? Desse tamanho, eu não gosto de olhar. De não olhar. Aquele medo, mas é aquela... não vou olhar, não. Entendi. Não, mas eu já tive medo de colocar o pé pra fora da cama. Se alguém ir lá pegar, né? Ê, meu amigo, eu falei, eu ponho o pé pra debaixo da cama aqui, alguém pega, eu tô fora. Então, ou seja, estes medos. Medo, a gente tem um sonho, fica com desespero. Isto pode ser caracterizado como falta de fé. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Pode ser áudio, pode ser também... por vídeo? Vídeo, claro. A pessoa pode mandar por áudio, pode mandar por vídeo, até 30 segundos, invertir tudo aqui, né, Simone? Pra eu ter falado primeiro das mídias sociais, né? Mas vamos lá. Simone tá ligada, tá ligeira aqui. Então, WhatsApp da vida, 12997472010, 12997472010. Você manda por áudio, você manda por vídeo, 30 segundos no máximo para que a gente consiga colocar a sua participação e colocar todo mundo que mandar aqui no nosso programa. Medo é falta de fé? Ou você pode mandar também a sua opinião através das nossas mídias sociais. Instagram, Facebook, YouTube, Eu Tô Na Vida. Repetindo, Instagram, Facebook, YouTube, Eu Tô Na Vida, para que você participe conosco e nos dê a sua opinião sobre esse tema de hoje. O medo, ele é falta de fé? Eu vou conectar aqui no meu YouTube e é importante que você que já entrou aí, já entre clicando no joinha. Entrou, já clica no joinha. Dessa forma você nos ajuda para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Aliás, estamos próximos aí dos 7 mil inscritos no canal. Então a gente quer a sua participação. Ó, Simone, eu acho que talvez dê hoje, hein? Deixa eu olhar aqui. 6.780. Pois é. Então só falta 20. 20 novos... ouvintes, agora a gente não sabe mais nem o que fala, né? Porque ouvinte é quem ouve. É. E quem vê e ouve é o quê? Vidente. É telespectador? Vidente. É, porque se a gente falar em televisão, aí é telespectador, né? Mas aqui internet. é rádio com internet. Então é novo internauta, porque... Não também, porque já é internauta. Vamos sortudo, inventar o nome dele. Hoje é sortudo. Pronto, é sortudo. Quem entrar aí agora na internet, ó, clica no joinha, se inscreva no canal, clica no sininho. Nós precisamos da sua ajuda, da sua audiência e da sua opinião. O medo, ele é falta de fé? Nós queremos a sua participação, sem sombra de dúvidas, ela é muito, mas muito importante para nós. Então, se você puder, se inscreva no canal, porque aí você vai receber as notificações sempre que nós iniciarmos o nosso debate. Vai ser muito bom se nós pudermos caminhar juntos, ok? E se você puder também, eu diria que esse é um dos mais importantes, é compartilhar com mais pessoas, para que a gente bata aí a meta dos 7 mil ainda hoje. Vamos lá, vamos atrás? Eu acredito que dá. A gente bater aí 7 mil inscritos, vamos comemorar, senão já vai separar palminha. Vamos ter tudo aqui comemorando para que a gente consiga atingir mais pessoas aí. Então vamos lá. O medo é falta de fé? Hoje nós teremos a participação ao vivo do pastor Fabrício Costa e também do pastor Paulo Henrique e virtualmente no terceiro bloco, participação especial do pastor Jonatas Rodrigues discutindo este tema, ok? Começa então com o pastor Fabrício, que terá 2 minutos inicialmente para defender o seu ponto de vista. Medo, pastor Fabrício, é falta de fé? Muito bom dia, você que nos ouve e nos assiste. Bom dia a todos aqui. Pastor Cláudio, Simone, Flávia e o nosso outro pastor que está chegando ali também. Bom, eu entendo o seguinte, nós sabemos que o sentimento é algo inerente ao ser, nós somos seres sentimentais, né, emocionais. Então, a presença de um sentimento não define a característica de uma pessoa. A presença, somente a presença, não. Mas o que se faz em relação à presença desse sentimento é que, de fato, vai, então, definir se o indivíduo está correto ou não. Vamos lembrar que medo é uma emoção associada ao perigo e que faz com que o organismo libere, né, os hormônios do estresse, né, a conhecida adrenalina, o cortisol, e que já deixa o indivíduo no estado de alerta. E esse estado de alerta pode levar o indivíduo a enfrentar ou fugir. Então, olha só, você pode até fazer muitas coisas com medo.
Então, aí a gente já encaixa aqui, eu coloco aqui, que a fé, ela vai ser algo ausente no indivíduo com medo, mediante a atitude que ele vai ter em relação à presença desse medo, né? Não sei se ficou um pouco confuso aí, mas eu vou melhorar isso aí. Então, não é simplesmente a presença do medo que vai dizer que eu tenho falta de fé, mas é se eu realmente deixei de agir em relação a essa presença do medo. Aí sim. Eu vou falar um pouco mais além sobre isso, né, no decorrer aqui do programa. E acredito que vamos aí tentar elucidar este dilema. Ok, então se medo é falta de fé, o senhor diria que o medo por si só, ele não é falta de fé. Por si só, não. É a sequência que vai definir se é falta de fé ou não. A minha atitude em relação à presença dele. Maravilha. Pastor Paulo Henrique conosco aqui mais uma vez. Aliás, chegou chique aqui. Eu ia falar do horário, mas a hora que você chegou com esse boné aqui, valeu tudo. Meu Deus. E eu só Valeu. foi por isso que eu olhei, não, deixa eu voltar aqui, senão não dá. Pastor Paulo Henrique, 2 minutos então para o senhor defender aí a sua tese. O medo é falta de fé, mas ficou bonito mesmo, viu? Para quem não tá vendo, vem pra internet, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, para você entender o porquê desse comentário aqui. O pastor PH já é um camarada bem aparentado. Mas Então, é isso que eu ia falar, que o modelo ajuda, né? Mas isso aí realmente deu um up. Deu um up aí. Gente, muito bom dia, pastor Cláudio, pastor Fabrício, pastor Jonas Rodrigues, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse debate, nos debates da vida, né? As meninas aqui que brilhantes, sem vocês esse debate não aconteceria. Deus abençoe toda a produção, todo o elenco dessa rádio que é fantástica e tem mudado a história de pessoas e de vidas. Nesta manhã, nesse dia, esse tema que é de suma importância não só para o cenário eclesiológico, mas também como um todo, né? O indivíduo, isso trata de um indivíduo. Peguei muito a fala do pastor Fabrício e concordo, se não 100% com muitas coisas, a gente vai concordar aqui na maioria dos casos, embora eu vou defender que o medo é a falta de fé, mas não é de modo geral, é em partes, né? Não dá para tomar a parte pelo todo e o todo pela parte. E eu acredito que ao longo do debate nós vamos expor aqui as evidências, né? Vamos trabalhar com algumas linhas e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que nos acompanha pelo YouTube, pelas ondas do rádio, vai ser edificado e vai sanar algumas dúvidas relacionadas a esse tema. Ok, então a sua opinião é que é falta de fé. A minha mas opinião com alguns é adendos. que... Exatamente. Ok, então pastor Fabrício defendendo que não é falta de fé, a sequência é que poderia determinar se é falta de fé. O pastor Paulo Henrique não, já defende que o medo é falta de fé, mas também tem alguns detalhes aí que ele vai explicar na sua próxima participação. Você pode continuar mandando aí a sua opinião para nós, já temos aqui várias opiniões, já temos áudio. Olha, o pessoal tá ligeiro hoje, hein? Então vai mandando pra gente aí. Áudio, vídeo, no máximo 30 segundos, um áudiozinho de 28 segundos. Pensa num negócio bem organizado. Obrigado aí ao Romildo, já a gente coloca aí a sua participação, que é o Romildo de Taubaté, já mandando aí o seu áudio. Então mande pra cá, áudio, vídeo de no máximo 30 segundos. Aliás, faz tempo que a gente não vê aí uma quantidade legal de vídeos, né? Os vídeos estão meio o pessoal tá com vergonha, tá um pouquinho, né? de vergonha, mas deve ser o frio, né? O friozinho aí segura as pessoas, mas vai ser muito bom se você puder participar conosco. E você pode também mandar a sua opinião através do nosso chat, das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, /Eu Tô Na Vida. A sua opinião, ela é muito importante para nós. E também através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Mande para cá a sua opinião. Nós vamos ouvir agora então os áudios retirados da internet. Eu estou apanhando um pouquinho aqui hoje do nosso computador, mas vamos lá. O primeiro áudio é do Ailton Desidério, que é pastor, e o segundo do pastor Mateus Silva. Vamos ouvi-los. Nós podemos dizer que há uma conjugação, como se fosse numa gangorra, né? O medo é uma questão de fraqueza de fé. O medo exagerado, ele paralisa. E esse medo que paralisa, esse medo que faz com que a pessoa se feche, se tranque, com que a pessoa não se aventure. Então, é preciso transcender e ir além dessa realidade, no sentido de poder descansar no Senhor. Por exemplo, o salmista ele fala no Salmo 34, clamei ao Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores.
Então, ao tempo que o medo é uma falta de fé, por conta que a gente tem um recurso que a gente pode colocar. Então, assim, é um medo natural e ele pode vir a ser um medo por uma questão de controle. Eu quero controlar, eu quero saber. Não, descansa no Senhor. Isaías 43. Não temas. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Não há outro Deus como eu. Agindo eu, quem impedirá? Então, por a Bíblia fala que o amor a Deus lança fora todo medo. 1 João 4,18. Então, Deus ama, Deus me ama. Eu descanso nesse amor, porque quem ama, cuida. Então, Deus cuida de mim. 96.5 Debate da vida. Associar o medo à falta de fé, eu não associo, porque a fé, ela é confiança. E o medo, ele não é ausência de fé. Na verdade, o medo nada mais é de que ele se faz até necessário ao ser humano, por ele ser um sentimento importante para a nossa sobrevivência, né? O que a gente tem que sempre avaliar é esse excesso de medo, porque tem muitas pessoas hoje que estão aprisionadas por conta de um histórico, de uma relação frustrada, uma situação mal resolvida, e hoje já não querem mais amar, não querem mais confiar, por conta realmente de uma frustração. Então, eu entendo que o medo, ele não é falta de fé. A fé é confiança e o medo, ele não é, com certeza, ausência de fé. Bom, então vamos lá, vou resumir aqui o ponto de vista dos áudios retirados da internet. O Matheus Silva, ele diz que o medo não é a ausência de fé, ok? Ou seja, a pessoa tem fé e ela também tem medo. Já no caso do pastor, e aí segura a onda aí, gente, que eu tô apanhando aqui, a minha máquina resolveu reinstalar e reiniciar, então eu tô apanhando aqui. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó, e ela me deu um banho de novo. Me ajuda, Jesus. Ailton Desidério, ele diz o seguinte, que o medo é uma fraqueza de fé. E cita Isaías 43, agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, é uma fraqueza da fé quando nós vemos uma determinada situação e ficamos angustiados com aquilo que está acontecendo. Isto seria falta de fé. Bom, nós voltamos com os nossos convidados. O PH terá agora 4 minutos. Os dois convidados terão 4 minutos. Eu começo com o PH, 4 minutos para ele desenvolver o seu ponto de vista sobre o tema de hoje. Irmãos, é interessante que nós precisamos analisar essa questão. Não é tão simples você determinar que o medo, e aí a gente vai precisar saber que estágio é esse medo, que ponto que é esse medo, se é uma patologia, se não é. Como o último áudio da internet, o irmão falou da questão de relacionamentos passados, né? Bom, o que a gente precisa entender é que esse tema é de suma importância e de tamanha relevância não só para a teologia, como eu disse na minha inicial, mas para a eclesiologia e para o cenário mundial, né? Existem muitas pessoas vivendo essa realidade e o medo tem imperado em muitos corações por vários motivos: frustrações, acidentes, insegurança, remorso e também a falta de fé. Então perceba que aqui eu coloco algumas questões e também coloco por falta de fé. Para a gente determinar isso, a gente precisa primeiro definir a origem do medo em cada indivíduo. E fazendo essa triagem, nós vamos fazer uma análise e entender o que se passa em determinado momento e o que levou aquele indivíduo a carregar aquele medo em determinada situação. Então, existem pelo menos 2 abordagens que nós precisamos levar em consideração. E a primeira abordagem é uma abordagem psicológica, tá? Esse não é um assunto restrito à teologia nem à eclesiologia e também não é um assunto restrito à psicologia, à psicanálise. Depois nós temos uma abordagem teológica, uma abordagem pastoral, né, que vai fazer uma triagem, uma análise para saber o que realmente está acontecendo com aquele indivíduo ou não. Então, dentro da abordagem psicológica, nós precisamos analisar 2 vertentes, 2 mentes da psicanálise, perdão. A primeira ideia é a teoria freudiana, que fala que o medo é fundamental para o desenvolvimento e a sobrevivência de cada indivíduo. Para Freud, ele entendia que o medo é uma reação a qualquer situação que leve o indivíduo a um perigo,
real ou imaginária, que esse indivíduo esteja sujeito a passar. Logo, cada caso é um caso e não pode ser visto necessariamente como algo patológico. Então, quando você fala assim, a pessoa tá com medo, então é patologia, precisa fazer uma intervenção medicamentosa. Quem é psicólogo sabe dos termos que eu tô usando aqui. Você tudo agora não precisa tomar remédio e tal, tá com problema. Não é nada disso, precisa fazer essa análise. E Freud vai falar isso em Inibições e Sintomas de Ansiedade, na sua obra de 1926, e Conferências Introdutórias à Psicanálise, de 1917. A outra mente que nós precisamos analisar é a teoria junguiana, que fala que o medo é uma emoção. Então aqui a gente já vai trabalhar com a ideia de um sentimento. Falando de sentimento, ele vai mostrar alguns indícios e adaptações insuficientes que esse medo é um sintoma de conflitos opostos dentro do seu psirrê, né? Alguém vai falar psique, mas já portuguesado, que ocorre na constituição da consciência. E essa obra, Jung e a Educação e uma análise da relação com o professor e o aluno. Na próxima fala, eu vou trabalhar, você vê aqui duas divergências com relação a duas escolas da psicanálise. Eu vou fazer uma análise dentro do Primeiro Testamento, dentro do Segundo Testamento, para saber como Jesus via a questão do medo e como ele tratou isso com seus discípulos. Maravilha. O PH enjoou, meu amigo. O camarada foi em Freud, foi em Jung. Ele aprofundou aí, o negócio ficou... Glória a Deus. Muito legal. Vamos lá então, pastor Fabrício, 4 minutos para sua explanação. Muito bem. Bom, como eu já disse aqui no início, a presença de um sentimento ou emoção, e aliás, vamos aproveitar aqui a deixa, qual é a diferença de emoção e sentimento? Emoção é uma experiência comportamental e sentimento é uma experiência mental. Por isso que um psicopata tem sentimentos, mas não tem emoções, porque ele não demonstra o que sente. Então, o medo, ele está nessas duas esferas. Tanto é um sentimento quanto uma emoção. Uma vez que o medo como emoção, ele já está sendo, então, transparente, ele está aparecendo. E é aí que a gente vai, então, ver se o medo é falta de fé ou não. Por quê? Como já falei aqui no início, uma vez que fé é ação e atitude, então eu preciso agir em relação ao que creio, agir em relação ao que eu confesso. Agora, se há um sentimento que me bloqueia e impede a minha ação, aí eu vou dizer que sim, se o medo está impedindo que eu tome uma atitude em relação ao que creio, então este medo é falta de fé. Não é só a presença do medo, mas a minha atitude em relação a essa presença do medo. Você quer ver uma coisa? Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 14, Pedro está andando sobre as águas, o camarada está andando sobre as águas. Eu só conheço três situações em que alguém andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas e parece que tem um calango, né, lá no norte também que anda sobre as águas também. Pedro está andando sobre as águas, aí bate um vento. Quando o vento bate, ele teme. Mateus vai dizer que Pedro teve medo e começou a afundar. Quando Jesus puxa Pedro, né, que ele pediu, salva-me, Senhor. Quando Jesus puxa Pedro, Jesus não vai falar para Pedro que ele teve medo. Jesus vai perguntar para ele assim, por que você duvidou? Então a dúvida, ela precede o medo. Aí sim. Quando a dúvida ou quando o medo é uma consequência de dúvida, aí não tenha dúvida, porque a falta de fé está aí, obviamente. Ou tem fé ou tem dúvida. Então aqui nós temos um caso. Agora, eu vou te dar um outro exemplo em que a presença de um sentimento não define a pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 12, ele vai dizer para os discípulos, olha, a minha alma está perturbada. Mas o que eu vou dizer? Pai, livra-me dessa hora? Eu vim para essa hora. Só que no Getsemane, meses depois, o que Jesus pede ao Pai? Pai, se for possível, livre-me desta hora. Então, a presença de um sentimento não define a pessoa, porque o sentimento ele precisa continuar sendo
momento, mas quando ele passa a ser estado, aí ele começa a ser um problema. Então Jesus colocou nas mãos de Deus, né? Algo que ele estava sentindo, mas deixou para Deus. Faça-se a tua vontade e não a minha. Percebe que você pode então estar sentindo alguma coisa, mas fazer algo que é contrário ao que você está sentindo. Aliás, o próprio medo, ele prepara o indivíduo para enfrentar ou fugir. A própria adrenalina, o cortisol, esses hormônios vão gerar uma atitude no indivíduo. Ou ele foge, ou ele enfrenta. Então é aquilo, você pode fazer muita coisa com medo. Sim, você pode ter atitudes de fé com um sentimento de medo presente. Mas quando você é impedido pelo medo de agir, aí sim, infelizmente agora você está com falta de fé. Maravilha. Opiniões dadas então dos nossos convidados. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram /Eu Tô Na Vida. E você também pode mandar a sua opinião através do nosso WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Áudio, vídeo ou mensagem digitada. Já temos aqui muitas opiniões. Já eu quero ler as opiniões aqui, participar com você. E aliás, nós temos também a nossa enquete, a nossa pesquisa que está disponível no Instagram e também no Facebook. No Facebook basta você abrir a transmissão e você já enxerga a enquete ali na hora, ela já explode para você na tela e você vota se você acredita ou não que o medo é falta de fé. No Instagram você vai precisar entrar no YouTube. Por quê? Porque quando nós estamos transmitindo, o Instagram não permite mais que você vote. Nós estamos transmitindo ao vivo. Então você indo no YouTube, a nossa produção já coloca o link, você clica no link, vai lá, vota e volta, ok? Então quem está no YouTube aí, já vê aí na sala de bate-papo, já tem aí a produção, já colocou para você lá a pesquisa no Instagram, ó, tá um pouquinho para cima aí, ó. É só você clicar nela, ela te leva lá para o Instagram, você vota e volta para cá para nós continuarmos o nosso debate aqui no YouTube, ok? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência com o segundo bloco do nosso debate. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Estamos de volta com Debates da Vida. Agora a hora da sua participação. Corre lá e já manda o seu áudio. Manda vídeo também pra gente através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Você que está em 96.5, corre lá para as nossas redes sociais para assistir ao programa também no Insta, no Face ou YouTube. Eu Tô Na Vida. E lá no YouTube, corre lá e faz a sua inscrição. Clica no joinha, né, Cláudio? É isso aí, faça a sua inscrição, clica no joinha, clica no compartilhar, clica no sininho, faz a festa aí no YouTube, mas é importante que você nos ajude, porque automaticamente o conteúdo chega a mais pessoas e mais pessoas serão ajudadas. Quantas pessoas hoje que estão passando por essa questão do medo, que acaba levando aí, ou sendo levado pelas questões de ansiedade, pânico, e chegando até a depressão, né? A depressão, na realidade, é um excesso de medo, né? Medo do futuro, medo do momento, medo de tudo que está acontecendo. Então é importante que a gente trate deste assunto. É um assunto certamente prático, é um assunto que trata do dia a dia das pessoas. Então você que está com medo, ou se você conhece alguém que está com medo, peça aqui aos programas. Eu creio que o foco do nosso debate não é apenas o conflito, o foco do nosso debate é levar as pessoas a entenderem, a conhecerem mais sobre a sua própria vida e conhecerem aquilo que Deus tem para reservar para cada um de nós. Eu creio que hoje o programa vai ajudar muita gente, ok? Então nos ajude participando, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha e compartilhe com mais pessoas. Pastor, eu não estou no YouTube, não estou no Instagram, eu estou ouvindo pela Vida, 96,5. Conhece o WhatsApp? Ou vulgarmente conhecido como Zap Zap, ou popularmente conhecido como Zap Zap. Pega no Zap Zap, manda pra todo mundo aí, manda pra tua esposa, pro teu marido, pros teus filhos, manda pra todo mundo pra se conectar conosco, inclusive dando as suas opiniões. Ô, Cláudio, Oi. E a pesquisa você conseguiu aí? Pesquisa, não, agora eu tô aqui funcionando, que é uma maravilha, tá amiga. Já certo. tô voando aqui, já reiniciou e tá que é uma maravilha. Então vamos lá, Facebook, 38% dizendo que sim, que o medo é falta de fé. E 63% estão dizendo que não. Então, na maioria, os nossos ouvintes estão dizendo que não, que o medo não é falta de fé. No caso do Instagram, 13 a 87. 13% dizendo que é falta de fé
E 87% dizendo que não, que o medo não é falta de fé. Você pode também dar a sua opinião através do Instagram e do Facebook. Facebook já dispara para você assim que você abre a transmissão ao vivo. No Instagram você vai precisar entrar no YouTube. Lá no YouTube você tem o link para dar a sua opinião no Instagram, ok? Até começar o programa está disponível no Instagram. Quando começa, aí você tem que ir através do YouTube, ok? A sua participação ela é muito importante para nós. Simone, vamos então... Temos áudios hoje, não? Temos 4 áudios. 4 áudios, então vamos lá, tá contigo. Vamos lá. O primeiro é do Romildo Rodrigues de Taubaté, tem também o Rufus Godoy de Taubaté, o presbítero Luiz de Jacareí e o pastor Rodrigo Vergel de São José dos Campos. Bom dia, Simone, bom dia, pastor. Pastor, eu acho que, na minha opinião, eu acho que o medo é falta de fé. Que se a pessoa ter fé em Deus, ele passa até dentro do fogo, entendeu? E não queima. Se ele tiver fé, ele passa no fundo do mar e não afoga. Eu acho que o medo vem da falta de fé. Não sei não, acho que é falta da fé. Aqui sou eu, Romildo Rodrigues, aqui de Lagoinha, São Paulo. A minha opinião é essa, viu, pastor? Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma pergunta. Então, ter medo de pular da ponte é falta de fé? Acho que não, né? Nesse tipo de situação, esse medo protege, né? Acho que o problema é quando, como a Bíblia diz que várias vezes Deus fala não temas, o problema é quando a gente passa a alimentar esse medo a ponto de se tornar uma descrença total. Bom dia, Rádio Vida. Na minha opinião, o medo é a falta de fé, sim. E todos nós estamos sujeitos a isso, que embora sejamos homens e mulheres de Deus, mas também somos humanos, né? Podemos nos deparar com algumas situações na nossa vida que a gente vai ter medo. Por exemplo, vou ter que fazer uma cirurgia muito séria. Quem não fica com medo? Pode ser homem de Deus, mas vai sentir medo, né? E essa é a minha opinião. Bom dia, Rádio Vida. Aqui quem fala é o pastor Rodrigo Vergel. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aí que estão aí na mesa de debate antes, deixar a minha opinião dizendo que eu não acredito que medo seja realmente. Mas vamos à pergunta. Jesus, quando esteve aqui na terra 100% homem, quando ele diz ao Pai, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, será que Jesus, na forma humana, estava sentindo naquele momento um certo tipo de medo? Maravilha, opiniões então aí dos nossos ouvintes. Temos também o Alexandre Salgueiro dizendo o seguinte: medo nem sempre é falta de fé, mas na maioria das vezes o medo não nos deixa fazer algo desagradável aos olhos do Senhor. Luiz Fernando, ele colocou uma colocação interessante aqui, ou seja, o medo de desagradar ao Senhor é um medo bom ou esse seria falta de fé? Então uma colocação interessante. Luiz Fernando São José dos Campos, 1 de João 4,18 nos diz: no amor não há medo. No amor não há medo, mas o amor perfeito afasta o medo, porque o medo tem a ver com o castigo. Aquele que teme o castigo não foi aperfeiçoado no amor. Portanto, sim, ou seja, ele acredita que o medo é falta de fé. Selma Santo de Caçapava: medo não é falta de fé. Já passei por muitas coisas, já fui roubada, inclusive semana passada. Entraram na garagem da minha casa para entrar em casa, mas para a glória de Deus não conseguiram. Porém, tive muito medo, pois sou humana e a nossa natureza é sentir medo. Porém, nunca perdi a fé. Bom, eu creio que com essas opiniões aqui, a gente tem mais opiniões, já eu leio, mas com essas opiniões a gente já consegue dar uma decolada aqui nesse segundo bloco. Eu começo lá em cima. O Romildo mencionou o seguinte: se a pessoa tem fé em Deus, ela passa pelo fogo e não se queima. Eu já quero perguntar para vocês, é isso mesmo? Porque a Bíblia fala, tem um texto que fala sobre isso, mas a pessoa vai pegar, vai encarar o fogo lá, vai pro fogo mesmo? Não, então, pois é. Eu acho que, sim, tudo é possível o que crê. Agora, não é porque nós temos lá uma situação que envolveu, né, os 3 na fornalha lá, que então agora a gente vai entrar em qualquer fogo. Não é bem assim, não. Você se vê numa situação e então você não provocou aquela situação, mas você está vivendo uma situação difícil, então a tua fé é capaz de mudar aquele quadro, sim. Sim, eu acredito que sim. Mas não que agora, eu sou um super-homem. Não sou super-homem coisa nenhuma. Vou pular de um prédio de 21 andares e pela fé eu vou chegar lá embaixo. Vamos lembrar aqui que teve momentos em que Jesus, para escapar dos judeus, ele se abaixou e passou no meio deles e saiu.
Ele não bateu palma assim e congelou todo mundo. Vocês estão pensando que está falando com quem? Aqui é o Filho de Deus. Nada disso. Ele escapuliu do jeito que deu. Então vamos aproveitar, vamos resgatar o obrigado do intervalo. Pastor Paulo Henrique, vamos resgatar o do intervalo, porque um irmão fez uma colocação aqui, o pastor Rodrigo Vergel, fazendo uma pergunta. Jesus, em sua forma humana, sentiu medo? Então, trabalha essa questão que o pastor Fabrício trabalhou, já embutindo essa. Na verdade, vão responder 3 perguntas em uma só. O Rufus Godoy, essa e essa que o senhor fez para mim. A gente tem que entender o seguinte: qual é o propósito da minha fé? Eu tenho propósito em quem pular da ponte? Mostrar minhas fraquezas? Mostrar minha insegurança? Aí eu falo assim, não, eu vou pular da fonte, Deus vai me dar asa aqui, né? Teoricamente, como se anjo tivesse asa, eu vou forçar aqui asas de anjo para sair batendo as asas. Não tem nada a ver. A fornalha, como o pastor muito bem colocou, tudo tem um propósito. Então, assim, se havia algo específico naquele momento. Exatamente. Né? Se você exercitar a sua fé em momento errado, você vai... tem muita gente que está sofrendo com isso. E relacionado a Jesus ali, a gente precisa entender algumas coisas. E esse texto é um texto sombrio, muito difícil de interpretação. Por quê? Primeiro, não dá nem para trabalhar aqui e o irmão vai entender por que eu estou falando isso. Não é falta de recurso, né? É questão de tempo por conta do debate. Que cálice é esse que Jesus estava falando? O cálice do pecado de toda a humanidade? O cálice da dor, o sofrimento que ele ia passar na cruz? O cálice da vergonha? Então não era medo, porque Jesus não tinha medo de nada, né? Jesus talvez foi o super-herói mais valente que eu conheci em toda a história, porque ele encarava tudo de frente. Então é uma questão de análise e interpretação, mas em meu ponto de vista, Jesus não teve medo nesse texto e nem em um outro momento. Tá, agora o texto citado pelo pastor Fabrício no primeiro bloco, qual foi o texto citado? Hebreus 5:7? Não, sobre o quê? Foi esse, pastor? Com relação a Jesus ter tido medo. Então, esse texto aí é o seguinte, Hebreus 5:7, eu vou até ler aqui, ó. O qual, né, Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Então aqui, fazendo aqui um link com o que o PH falou ali, Jesus estava fazendo referência ao cálice. Que cálice era esse? Que o escritor de Hebreus está identificando que era morte, porque ele estava clamando aquele que o podia livrar da morte. Porém, Jesus foi ouvido quanto ao que temia. Agora aqui que começa uma historinha que eu vou contar aqui. Algumas versões, como a Almeida, por exemplo, vai traduzir o grego eulabeia como temor. Porém, a melhor aplicação e tradução desse termo é temor no sentido de reverência e não de medo. Porque vamos lembrar que Hebreus 12:2 está evidente lá que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, o Jesus não foi medo, tanto que outras traduções como King James, NVI, vai traduzir esse termo grego como reverência. Jesus foi ouvido por conta da sua cautela, por conta da sua reverência, e não medo mesmo. Então a resposta ao ouvinte é: Jesus não teve medo. Não teve medo. Ok. Nós temos um vídeo do Alexandre Salgueiro. Enquanto a gente prepara aqui, deixa eu já ler mais algumas opiniões. A Célia Barbosa: medo é humano, não é falta de fé. Temos que confiar em Deus e Ele tira o medo. André Ricardo de São José dos Campos: não é falta de fé, pois todo homem tem medo. Aí entra a fé, que é esperar em Deus. Rosa Barros: medo é a reação de olhar para trás. Nem sempre, né? Eu posso ter medo, eu olho para frente. O para trás pode até me balizar, alguma experiência que vai me levar a ter medo do futuro. Você sabe qual que é o maior problema que está aparecendo aqui? É querer entender que a presença do medo já é falta de fé. Não, gente, sentimento é inerente. Você não pode impedir um sentimento, mas você pode definir o que você vai fazer em relação a ele. Isso você pode. Agora, impedir é uma reação natural do organismo. Maravilha. Vamos ver aí o vídeo, então, do Alexandre Salgueiro e eu volto aos nossos convidados. Depois acho que tá chegando um áudio aí também. Vamos primeiro no vídeo. Bom dia, aqui é o Negão Alexandre de São José dos Campos, o Negão. E nem sempre o medo é falta de fé, não. Às vezes, muitas vezes, é prudência. O medo é prudência. O medo não deixa a gente fazer coisas erradas. Abraço a todos aí.
Maravilha, opinião então aí do Alexandre Salgueiro, mencionando a palavra prudência em alguns momentos. Áudio do Carlos de Santo André. Simone, já está com a gente aí? Tá com a gente? Vamos lá. Fala, Rádio Vida. Muito bom dia. Aqui é Carlos de Santo André. É natural termos medo. Somos seres humanos e nós precisamos ter este medo por causa da dependência de Deus. Então não é falta de fé. O medo, ele faz com que a nossa fé aumente porque nós vamos buscar a Deus. Então qualquer situação que passamos vai nos trazer primeiramente o medo. E aí sim a gente se lembra que existe um Deus que faz com que através da fé a gente não precise temer nada. Olha, opinião interessante. Então ele traz um outro fator aqui, que o medo, ele já está trazendo o medo como sendo algo necessário. Ou seja, nem que é falta de fé ou não falta de fé. Ele fala assim, olha, o medo nos leva a depender de Deus. Faz sentido a colocação do ouvinte? Olha, aliás, eu quero aproveitar aqui, teve um outro ouvinte que disse que medo é prudência, né? Prudência seria uma outra coisa, né? Prudência do próprio termo, né? O praevedere, você vê antes. Você olha e você analisa e diz, isso aqui não vai dar certo não, aí você não vai adiante. Isso aí, a prudência está mais nisso de você preservar você mesmo de algo que pode acontecer. Agora o medo não, é uma reação, é instantânea, aquela atitude que vem diante de um perigo que pode, né, vir a acontecer ou não. Então assim, o medo, ele não que seja algo necessário, mas ele é natural. E se a gente for classificar o medo como algo necessário, sim, nesse aspecto em que você, né, não atravessa a rua sem olhar para os dois lados, porque você sabe que você pode ser atropelado. Então você faz uso também. Ele acaba sendo, de fato, algo necessário nesse sentido. Agora, o que deve unir o homem a Deus não é nenhum outro sentimento, senão amor. Dependência. Porque eu acho que quando alguém serve a Deus por medo, ele está mais na legalidade do que na fidelidade. Não, ok. De qualquer forma, ele não coloca com relação a viver Deus. Ele coloca assim, ó, precisamos do medo para depender de Deus. Uma pessoa que é destemida, ela não tem medo de nada, ela não tem problema nenhum. Essa pessoa vai acabar dependendo de Deus? Ela não precisa de nada. Não, então, mas é que tá. Porque eu acho que servir a Deus está ligado justamente ao amor a Deus. Eu dependo de Deus porque eu sei quem sou, sei que não posso tudo, e dependo de Deus porque amo ao meu Deus e o sirvo. Porque, vamos lembrar aqui, né? Servir a Deus... Mas eu dependo do quê, nesse caso, então? Dependo dele, do seu poder, porque, olha... Mas eu dependo dele pra quê? Pra viver, tudo, ele é a essência. Então, mas pra respirar? Sim, respirar e tudo. Jesus nos disse em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Eu creio nesta palavra. Porque querendo ou não, vai chegar o momento em que eu vou ver que realmente... vamos lembrar de Jeremias 17, né? Maldito homem que confia no homem, no que diz respeito, ele faz da sua força o seu próprio braço. Esse é um maldito. Ou seja, que confia em si mesmo. Em si mesmo, exatamente. Ok. PH. A gente, quando você vai olhar o Primeiro Testamento, e as pessoas que nos ouvem precisam entender... Como eu disse, análise psicológica, existe o medo inicial, que todo ser humano tem medo de alguma coisa. Só que esse medo não pode ser caracterizado como patológico, como um medo doentio, algo que você precisa, como fobia, não é? Então, são coisas totalmente diferentes. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho pavor de dirigir, são duas coisas diferentes. Por quê? Porque eu tenho medo de parar na subida. A mulher normalmente tem esse sentimento, né? Quando ela começa a dirigir. Não, mas porque vou bater no carro meninas, de trás, confirma. Eu tenho que puxar o freio de mão. Eu não sei muito isso, né? Mas depois que você embala, acaba resolvendo o problema. No Primeiro Testamento, depois, eu só vou comentar aqui, mas depois eu vou Para quem não está acostumado com a linguagem, Primeiro Testamento que o PH diz é o que a gente popularmente considera o Antigo Testamento, correto? Muito bom. Então, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, você tem uma análise associada a ter medo é uma coisa de objetos, de pessoas e tal. E temer ao Senhor é mais uma ideia de reverência, de respeito e de consciência que você sabe quem é o seu Deus, o que ele pode fazer por você e o que você significa diante dele. Então são significados diferentes que nós precisamos saber atribuir, senão vira todo uma bola de neve. Agora dentro da colocação feita pelo Carlos, que eu acho que a gente é importante a gente
seguir nela, ele fala assim, ó, precisamos do medo para depender de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vai para uma reunião, ela tem medo das consequências dessa reunião, o patrão chama ela está com medo de ser demitida, por exemplo. Isso não causa, de certa forma, uma dependência de Deus? Não ajuda na dependência? Senhor, me ajuda aí, porque eu sei que sem ti eu nada posso fazer. Não causa uma certa dependência? Não pode ser útil para essa dependência? Então, pastor, em alguns casos sim, em outros casos não. Por quê? Porque senão a pessoa vai colocar o medo na frente de tudo e ela mesma não vai conseguir desenvolver nada. Vai virar um escravo do medo, vai virar uma pessoa dependente daquele medo. Vai se basear no medo sempre. Exatamente, porque se o medo está na frente, Deus vem atrás para resolver meu problema. Mas eu não posso analisar que ao invés de eu estar baseado no medo, eu estou baseado em Deus. Então, se eu tô O medo ele é inerente ao ser humano, frase do pastor Fabrício. Sim. O medo é inerente ao ser humano. A partir do medo, Senhor, eu dependo de ti, porque se depender de mim, eu sou um medroso, eu estou com medo da consequência. Não, mas olha, então eu dependo de ti. Mas olha, eu acho que a dependência de Deus, ela é consequência da minha necessidade, não do meu medo. Ué, mas a Não minha medo. necessidade surge a partir de quando? De várias situações. Inclusive do medo. Sim, pode até ser. também, mas o né? medo não pode ser um pilar, né? A mola propulsora. Não, então, mas aí é que tá. Eu não tô colocando ele como pilar. Ele pode vir a ser um fator gerador? Ele pode ser um fator gerador. Pode ser, pode ser. Porque não deixa de ser. Como qualquer outro sentimento. A tristeza também me gera a dependência, de Deus. Né? Paulo não vai dizer que a tristeza, segundo Deus, os me leva ao problemas e as arrependimento. dificuldades podem me levar à dependência de Deus. Eu não consigo mais lutar com a força do meu braço. Agora, se não for Deus, eu não ando. Exatamente. Por isso que eu disse aqui, a dependência de Deus é segundo a minha necessidade. As minhas necessidades me levam à dependência de Deus. Ô, pastor Cláudio, só para concluir aqui, acredito que esse aqui vem na veia. Esse texto ele resolve os dois lados, né? Davi, em Salmo 56:3, diz assim em hebraico: Yon yara ani eleka evtar ha Yehová. O dia em que eu sentir medo, não são todos os dias. O dia em que eu sentir medo, confiarei no Senhor. Então isso já resolve de uma vez por todas. Eu não vou sentir medo em tudo e nem todos os dias. Mas o dia que eu sentir uma insegurança, Deus está na frente, porque Ele vai abrir os caminhos e vai me ajudar a vencer essas barreiras. Então, mas aí nós voltamos então no tema do debate. O medo é falta de fé? Ou seja, Davi está dizendo, então quando me faltar a fé, qual é a conexão? Como que a gente conecta os dois pontos? No ponto-chave, assim, no marco X, né, na pedra de esquina, seria para responder justamente essa questão do irmão. O dia que eu sentir medo, eu não vou ter medo todos os dias, eu não vou ter medo toda hora, mas o dia que eu sentir uma insegurança, eu vou confiar no Senhor. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é todo poderoso, pode todas as coisas, Ele é onipresente, onipotente, Ele vai me ajudar a resolver esse problema. Então o medo não ajudou na fé? Não, mas ele não tá falando que todos os dias, ele tá falando assim, ó, o dia em que, pode ser que um dia vai surgir, e isso nós não estamos negando, só que isso não pode ser colocado como o pastor Fabrício falou, na frente de tudo. Não, ok, mas a pergunta é, o dia que surgir, vamos colocar o caso de Davi que o senhor comentou. Eu vou confiar no Senhor. O dia que surgir, sim, mas o dia que surgir é falta de fé? A presença do medo? Não. Pode ser uma insegurança. Gente, olha só, a falta de fé se caracteriza pela falta de atitude, não por abundância de sentimentos. Eu posso estar empilhado de sentimentos, mas ter uma atitude contra o meu sentimento e assim vou exercer minha fé. Porque vamos lembrar que o próprio medo, ele prepara o indivíduo para agir ou para fugir. Então tem gente que com medo enfrenta e tem gente que com medo foge. Então, mas às vezes não é bom fugir? Então, por isso que eu estou dizendo. Eu acabei de dar um exemplo aqui que Jesus fugiu. Ele passou entre os fariseus e foi embora. Então, nem o fugir pode ser considerado como falta de fé? Não. Porque pode ser como o fator... Então, olha, o medo, ele vai caracterizar como falta de fé quando ele impede as minhas ações que eu deveria tomar. Porque tem atitude que eu não vou tomar e é justamente o que eu deveria fazer. Mas o medo como uma barreira. Por exemplo, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, ponto. Então, o medo, aquele que neutraliza, aquele que me impede, aquele que me joga para baixo, aquele que me separa da coragem, este não procede de Deus mesmo. Mas ele pode surgir na minha vida, sim, muitas vezes. A questão é, a minha falta de fé vai ficar caracterizada pela minha falta de atitude e não pela presença de sentimento de medo. Maravilha. Tem opiniões dos ouvintes aqui. O ouvinte está muito legal a participação de vocês. Eu agradeço a todos vocês que estão participando. O Cadu Silva diz assim, não é porque temos fé que não devemos ter medo.
Somos humanos e falhos e o medo faz parte. Mas o que vamos fazer com o medo é o que importa para a nossa fé. Então está alinhado aí com o que o pastor Fabrício tem comentado. Zami Isa, o medo não é falta de fé. O medo tem o seu ponto positivo e negativo, mediante as situações. Janaína Aparecida, eu tenho medo, mas não posso deixar esse medo ser exagerado para não diminuir a minha fé na palavra de Deus. E o pastor Mauro Petilo, agradeço a todos os pastores que participam. Pastor Cláudio, quero que saiba que este programa é essencial para o povo de Deus, que muitas vezes vivem com o medo que paralisa. A próxima hashtag deve ser: a vida precisa ficar no ar. Amo vocês. Amém, querido. Muito obrigado aí pela sua participação. E temos 2 áudios, Simone. Isso mesmo. O Ednei de Taubaté e o William Souza de São José dos Campos. Rádio Vida. Bom dia a todos, paz de Deus a todos. Não precisa temer nada. Pastor, eu creio que o medo não é a falta de fé em si, a desconfiança em si próprio. Você não ter confiança em você mesmo, isso vai gerando medo dentro de você. Você gera o seu medo, não é a falta de fé, é a própria desconfiança em si próprio. Essa é a minha opinião, Ednei Uber de Taubaté. Olá, bom dia a todos, bom dia debatedores, ouvintes. Aqui é o William Souza, São José dos Campos. Eu aprendi que o medo é um estado de alerta e pânico e incapacidade de ação. Então não acredito que medo seja falta de fé, não aquele medo em relação a Deus, né? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas é um estado de alerta para viver aqui com os irmãos e com os demais que também não são irmãos. Obrigado, gente. Tudo bom. Amém, queridos. Obrigado pela participação de vocês. Bom, nós temos um vídeo agora. Se já tiver tudo ok, a gente passa. Mas é um vídeo e de mulher ainda. Que legal. Então, como as mulheres têm, né, normalmente não participam, eu já fico feliz demais de ver aqui a participação de uma mulher. Então, assim que estiver pronto, me avisa pra gente colocar no ar. Mas eu quero puxar aqui pro PH. PH, no outro bloco, você comentou, você falou sobre Freud, você falou sobre Jung e falou que iria discorrer com relação à parte teológica, com relação ao medo. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso para nos ajudar a entender a sua linha de pensamento, uma vez que a maioria dos ouvintes estão dizendo que não, que o medo não é falta de fé. Legal. Bom, esse texto de o Salmo 56:3, ele deixa a evidência aqui de que em algum momento eu não vou ter confiança, eu não vou ter fé para acreditar, e ali eu devo confiar no Senhor, né? O próprio salmista teve medo e disse que ele ia depositar a confiança dele no Senhor. Mas quando você vai olhar para o Primeiro Testamento, para o Antigo Testamento, a palavra que aparece mais vezes ali para medo, né? A expressão medo, iaré ou iará. Essa palavra, que é um verbo, ela significa sentir-se amedrontado, colocar-se em reverência, ficar temeroso, sentir-se assustado, ficar apavorado, estar inseguro. Então nós temos aí, dessas 330 ocorrências, pelo menos Gênesis capítulo 3, versículo 10, Gênesis capítulo 15, versículo 1, Gênesis 18, 15, Gênesis 26, 7 e Êxodo 2, 14. Por exemplo, Moisés, ele sente medo de voltar para o Egito porque ele tinha matado ali um egípcio, né? E não, eu tenho medo, Faraó vai acabar com a minha vida. Não, esse Faraó já morreu, pode voltar em segurança e tudo mais. Tem o caso de Agar, tem o caso do próprio Abraão aqui citado nesses textos. Então, quando você pega no Primeiro Testamento, você vê a palavra associada a várias questões e não somente a falta de fé. O que eu gostaria que os irmãos entendessem é que, do mesmo ponto da psicologia quanto da teologia, não existe nada engessado. É falta de fé e acabou. Não é falta de fé e acabou. Cada caso precisa ser analisado dentro do seu contexto. Mas, não agora, mas na minha próxima fala, que eu tiver um tempo um pouquinho maior, mais extensivo, para a gente entrar aqui no embate, no Novo Testamento, Jesus deixou claro que existe um tipo de medo, ou que o medo é a falta de fé. E isso saiu da própria boca de Jesus para os próprios discípulos dele. Então, nessa perspectiva... Mas eu queria já ir agora, pega. É agora? Então, beleza. Agora, vamos lá. Qual é o texto? Bom, o texto é Marcos, capítulo de número
4, versículo de número 40, tá? É Marcos capítulo 4, verso de número 40. O texto, ele vai dizer assim em português: então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Aí aqui vem o que é e por que eu defendo isso. Ainda não tem fé. Aqui Jesus vem e rasga o verbo, né? Qual que é o problema aqui? O problema é que tem um contexto aqui, em Marcos capítulo 4, que Jesus ele provoca os discípulos. Jesus ele sabe, o momento que você tiver com fé, com medo, pode acontecer de Jesus provocar você a fim de elevar a tua fé, ou saber se você tem aquilo que você diz ter, mas na hora de exercitar não o faz. O texto de Marcos capítulo 4, versículo 40 em grego diz assim: Kai pen autistis dele et auto ok erete pistin. Jesus vai dizer o seguinte, pistis no grego, fé, né? Só que aqui, ao invés de ele usar a expressão phobos, que vem do grego medo, ele usa o adjetivo, e esse adjetivo deilos, né? Justamente significa por que você está sendo movido pelo medo, por que você está aterrorizado, por que você não tem coragem, por que você não acredita naquilo que era para você fazer. E aqui, para concluir, qual é o contexto histórico aqui? Para quem ama tanto a língua grega quanto a língua hebraica, quando se fala de língua, se fala de cultura. Então, na cultura grega aqui, existia um deus chamado Phobos. E esse deus Phobos, ele atuava à noite. E perceba no contexto de Marcos capítulo 4, que Jesus provoca os discípulos justamente nisso. Vamos atravessar para outro lado da margem. Qual horário Jesus fez isso? De madrugada. E os discípulos começam a ficar com medo. Por quê? Porque essa mitologia que rondava naquele contexto, eu vou à noite no meio do mar, o mar vai porque assim, dá pra perceber que Pedro tem um medinho do mar, né? Esse mar vai nos tragar, nós vamos morrer, nossa família vai ficar pra trás, e Jesus chama eles pra dentro do mar e à noite, pra mostrar pra eles que na verdade eles tinham condições de vencer aquele medo, mas eles estavam retraídos. Tanto é que Jesus fala assim: vocês estão com medo do quê? Senão a gente vai morrer. E aí começa a tempestade a fazer todo aquele alvoroço. Isso é histórico, aqui é mitológico. E Jesus fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ou seja, não vencer essa insegurança ainda? Não vencer esse medo ainda? Já era para vocês ordenarem para essa tempestade, ou para esse demônio, ou para essa entidade calar a boca e romper e seguir o caminho de vocês. Então aqui Jesus deixa claro que nesse momento, não em todos, a fé, o medo foi a falta, a ausência de fé, e isso nas palavras de Jesus. Pastor Fabrício, eu até abri aqui uma versão Almeida corrigida. Vai trazer tímidos. Fiel, tímidos. Exatamente. Mas lembrando, pessoal, só para não interrompendo vocês, até desculpa, se isso pode ser caracterizado como exegese, fazendo levantamento de pelo menos 3 questões aqui no contexto, eu não fiz a exegese baseada no texto em língua portuguesa. Eu li o texto em português, mas trouxe o grego, a etimologia e a sintaxe. Então, se vocês questionarem, precisa questionar mesmo, mas não o façam dentro do texto português, porque eu não fiz isso. As versões sempre vão trazer várias palavras, mas eu trouxe a raiz. Pastor Fabrício. Então, olha, eu acho que independente de todo esse processo de uma exegese mais profunda, a própria tradução do termo grego para tímidos também vai apontar para a grande realidade do que expressa falta de fé, que é o que Jesus está cobrando. Jesus não está repreendendo os discípulos pela presença de medo, mas pela falta do exercício da fé, que se concretiza na evidência de ações e atitudes que eles não estavam tendo. Aí cabe o tímido exatamente isso. Por que vocês não estão agindo? Aliás, o pastor PH mesmo disse aí, né? Que Jesus está cobrando, em outras palavras, por que vocês estão sendo movidos pelo medo? Movidos, não pela fé, pelo medo. Então, sempre lembrando, falta de fé. Uma vez que a pergunta do programa é: medo é falta de fé? Vamos pegar de trás para frente.
Falta de fé se caracteriza pela ausência de atitude e não pela presença de algum sentimento. Porque você pode agir contra o seu próprio sentimento. Aliás, a gente faz isso o tempo inteiro. E nesse texto de Marcos 4:40, cabe o medo? Cabe timidez também, porque Jesus não está cobrando ausência de sentimento. Ele está cobrando a ausência de atitude. Isso ele fez muitas vezes, além dessa de Marcos 4:40. Eu ia perguntar ao PH se faz sentido essa observação, mas a gente já tem que ir para o próximo bloco. Então eu quero só ver a Margarete, a gente vai para o intervalo e volta para o nosso terceiro bloco. Margarete São José dos Campos, que mandou um vídeo. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Nem sempre o medo é falta de fé. Nós somos seres humanos e estamos sujeitos às angústias dessa terra. O salmista, lá no Salmo 56, verso 3, fala: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, nós teremos medo, sim, mas vamos lembrar que a gente confia em Deus. Maravilha, Margarete aí com a filhona junto lá, participando aí no vídeo. Muito obrigado pela sua participação, Margarete, e todos que nos acompanham aí. Se você puder também mandar áudio, vídeo, temos vários áudios aqui já para mostrar para vocês. Mas vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho pro intervalo, a gente vai pro intervalo e já volta. Maravilha? Vamos lá. Deu pra você que tá aí, ó, ligadinho junto com a gente aqui no Debates da Vida. E, Cláudia, a pesquisa como é que tá? Vamos lá, nossa enquete, vamos ver o resultado dela aqui. Mudou um pouquinho, temos mais... as duas começam a se aproximar. Tivemos uma diminuição naqueles que respondem sim no Facebook e aumentou no Instagram. Então, nosso resultado até agora é 25-75 no Facebook. 25% estão dizendo que sim, que o medo é falta de fé, e 75% estão dizendo que não. No caso do Instagram, de 13 foi para 18. Então, aumentou o número daqueles que dizem sim, de 13 para 18, e 87 cai para 82 aqueles que dizem não. Então o número começa a se equalizar entre Facebook e Instagram, dando a mesma opinião, ou seja, as duas opiniões estão chegando bem próximas aí com relação ao medo ser falta de fé. Embora na maioria da nossa audiência estão dizendo que não, na grande maioria estão dizendo que não, que o medo não é falta de fé. Nós temos aqui várias participações, mas nós temos que chamar agora o pastor Jonatas. O pastor Jonatas participa conosco agora desse terceiro bloco. Ele é bacharel em teologia, pastor vice-presidente da Igreja Cristã Pentecostal Independente Maravilhas Jesus, advogado, pós-graduado em Direito Público e Imobiliário e cadeira cativa dos debates da vida. Pastor Jonatas, bom dia, satisfação tê-lo conosco, a paz. Bom dia, pastor Cláudio, graça e paz a todos, pastor PH, pastor Fabrício, todos os telespectadores que estão agora ouvindo esse programa tão maravilhoso da Rádio Vida. E esse tema é muito importante para nós nesses dias. Maravilha. Pastor, então vou lhe dar aí 3 minutos para o senhor fazer a sua consideração inicial e o senhor continua conosco nesse bloco do debate. Perfeito, pastor Cláudio. Um tema muito instigante é o tema medo, né? O medo, ele é algo inerente ao ser humano. Até a definição de medo é um sentimento de grande inquietação diante de um perigo real ou imaginário, né? De uma ameaça, pavor, temor, terror ou receio. Ou seja, o que nós precisamos separar, na minha visão, hoje, nesse debate tão importante, é a questão da situação que está gerando o medo. Por exemplo, o medo que você está sentindo é um fato real e atual ou é um fato imaginário? Isso é muito importante separar. Por exemplo, se eu disser para os irmãos agora que estão aí na rádio, irmãos, olha, eu recebi a notícia de que tem uns assaltantes aí na porta da rádio, não saiam daí, porque se vocês saírem daí, vocês serão assaltados, estão emboscados aí na porta. Eu tenho certeza que nenhum dos irmãos vão sair. Por quê? Porque vocês vão sentir medo, é um medo natural. Isso faz parte do ser humano, inclusive a neurociência estuda essa questão, ela diz que o cérebro humano é separado em 3, né? Seria o neocórtex, o sistema límbico e o reptiliano. Esse sistema reptiliano é aquele que muitas vezes nos protege diante de uma situação real de medo. Ou você enfrenta ou você foge. É natural, isso nós temos naturalmente colocado, inclusive por Deus. Senão, muitas pessoas nem estariam mais vivas, né? Imagine se a pessoa não tivesse medo, nenhum medo, de jeito nenhum. Ela poderia nem chegar à fase da
adolescência e na fase adulta, porque ela poderia até morrer antes disso, porque ela ia enfrentar situações que muitas vezes levariam ela à morte. Então, a outra situação é a situação do medo imaginário, uma situação que você está demonstrando a sua falta de fé, porque você não está confiando em Deus. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza dos fatos que não se veem. Então, quando você tem fé, você confia em Deus, você está seguro em Deus. Então, o estado do medo, ele é falta de fé, você permanecer com medo. Eu gostaria de citar até uma frase do pastor Paulo Júnior, que ele diz assim, que sentir medo é uma demonstração da nossa humanidade. Agora, viver sempre com medo é demonstração da nossa incredulidade. Então, quando você sente um medo por uma situação real, não é falta de fé. Paulo, ele fugiu de Damasco porque os judeus queriam matá-lo. Então, os discípulos desceram ele por um cesto, né? Ele estava cercado lá em Damasco, tinham guardas em todas as saídas para matá-lo realmente, mas ele fugiu. Lá esse texto está em Atos 9, 23 a 31, Abraão sentiu medo também, é o pai da fé, sentiu medo, então, por causa de uma situação real, não era algo imaginário, não era algo que ele estava criando, ou que estava ali colocando a fé dele em xeque, pelo contrário, o medo, ele te faz, muitas vezes, escapar de certas situações que você poderia passar, mas por causa do medo você desvia. A Bíblia fala para a gente desviar do mal, fugir da aparência do mal. Então, essa é a questão de preservação. Agora, quando a pessoa sente o medo por uma situação imaginária, aí gera um perigo que é a falta de fé. Então, a pessoa tem que vencer o medo através da fé. A palavra de Deus é clara, né? Nessa questão que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando você tem certeza da sua vitória, você permanece em Deus, você descansa em Deus e você tem a convicção de que Deus dará uma saída para você em qualquer circunstância. Maravilha. Opinião dada inicialmente, então, pelo pastor Jonas, que permanece conosco agora no nosso bloco. Nós temos aqui várias participações de ouvintes. De cara, nós temos 4 áudios. Então, nós vamos ouvir os áudios e fomentamos aqui. Vamos fazer o seguinte, Simone. Vamos ouvir 3, porque vai surgir mais áudios. Então, põe 3, já a gente coloca mais. Beleza, vamos lá. Então, para o áudio do Danilo de Caçapava, o Anderson Vieira de São José dos Campos e o pastor Odair de Caçapava. Bom dia, Rádio Vida. Aqui quem fala é o Danilo de Caçapava. Bom, gente, o medo, ele é um sentimento dado por Deus, então é um sentimento. E eu vejo que o excesso de tudo que nós temos na vida nos faz mal. E eu creio que o excesso do medo, ele proporciona uma falta de fé, sim. Porém, o medo, o sentimento, não é falta de fé. Mas o excesso dele nos impede de alcançar algo maior. Deus abençoe. A paz, ouvintes da Rádio Vida. Sou o Anderson Vieira, de São José dos Campos, da Igreja Família Plena. Eu acredito, sim, que o cristão, durante sua vida, vai passar por situações de medo. Só que não podemos ser cativo do medo. A fé tem que ser maior que o medo. O ano passado eu tive Covid, fiquei 9 dias internado e todo momento eu tive medo de morrer. Mas eu creio num Deus que me curou e a minha fé foi muito maior. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a todos os participantes aí. Na verdade, o medo é inerente ao homem, né? Isso às vezes é inevitável, né? Mas curiosamente a Bíblia fala para a gente não temer. Isso está em média de 365 a 366 vezes. Então é um não temos por dia, né? Mas, irmão, só para fomentar um pouco mais o debate, o que dizer daqueles irmãos quando cai uma pessoa na igreja, as crentaiadas saem tudo correndo? É o pastor Odair de Caçapava. Maravilha, pastor Odair de Caçapava, obrigado pela sua participação, pela sua opinião. Tivemos opinião também do Anderson Vieira de São José dos Campos e o Danilo também de Caçapava. A audiência de Caçapava aí tá grande, o pessoal tá participando bastante, muito obrigado pela participação de vocês. Bom, voltamos então com os nossos convidados, vamos todos aí na tela falando um pouquinho do assunto. O irmão Anderson fez uma citação interessante para os nossos dias. Nós estamos no meio de uma pandemia.
a pandemia, muitas pessoas não apenas com medo de morrer, mas com medo de perder os seus entes queridos, perder o pai, perder a mãe. A gente recebe aqui no Clamor pela Vida várias mensagens de pessoas dizendo, pastor, ora porque tal pessoa está entubada. Nós temos casos, por exemplo, de uma grávida, já vários momentos pediram oração, ela está com Covid, está com 7 meses e está no hospital. Então não é natural essa família ter medo? Não é natural elas passarem por medo? Isso seria falta de fé, pastor PH? Então, eu vou dar o exemplo por mim. Né? Nesse tempo todo de pandemia, quando a gente perdeu um presbítero lá na igreja, uma pessoa bem próxima, tomava café na minha casa, pai de um grande amigo, já um senhor experimentado em idade, experiente, deixou família, esposa, uma família muito bonita, constituída. Eu fiquei com medo. Falei assim, Senhor, tenha misericórdia. Faltou fé, pastor? Nos protege, sim. Faltou fé? Sim, porque eu não vi a segurança ali. Eu falei assim, meu amigo, e agora? Se for, fiquei com medo. Foi a falta de fé. Mas eu não morri, graças a Deus. Mas o senhor caracteriza que é falta de fé? A presença do medo somente não. Olha, é aquilo, como todo sentimento, qualquer um sentimento, quando é que ele passa a ser um problema? Quando ele deixa de ser estado, ou melhor, quando ele deixa de ser momento e passa a ser estado. Então, se você enfrenta um momento de medo, é uma coisa. Se você vive com medo, é outra coisa. Então, repito que já disse esse aqui. medo que o PH está dizendo não era falta de fé. Você não caracteriza como falta de fé. Eu não caracterizo com falta de fé se ele interiormente deixou de confiar em Deus e passou a se submeter mais ao medo do que a sua confiança em Deus. Deixou de confiar em Deus, PH? Não. Então, foi um momento de medo natural. Todo sentimento é assim. Vou repetir. Pastor Fabrício, mas desculpa até interpolar o senhor aqui. No caso de Pedro, por exemplo, Jesus falou que ali foi uma questão de momento e não de estado, mas ele não tinha fé naquele momento de estado. Então foi baseado não nisso, mas no meu sentimento, eu entendo que eu tive medo e que faltou fé ali para mim, para continuar, por causa da situação, mas que essa falta de fé e esse medo, ela foi vencida. Porque hoje eu não posso não ter fé, mas Deus pode me encorajar, eu posso ouvir uma palavra de encorajamento, eu posso ter um acompanhamento e amanhã eu depois romper, né? O que aconteceu com Pedro. Então, mas a fé tem que estar presente para você vencer esse medo. Não, sim, mas se ela estiver ausente naquele momento e vir posterior, eu posso vencer, mas ela foi ausente naquele momento. Teria sido uma oscilação na fé. Faltou a fé naquele momento, né? Mas depois eu confiei, igual o salmista falou, é uma questão de transação, né? E se você mesmo está dizendo que foi falta de fé, então foi. Quem que vai dizer que não foi? Ele que é a pessoa dizendo. Mas ele teve falta de fé. Mas ele teve falta de fé ou é utilizar o argumento para o debate? Como assim? Não entendi. Ele teve falta de fé naquele momento ou é um argumento útil para o debate? Se fosse comigo, eu não diria que foi um momento de falta de fé. Eu fiquei, sim, com certo temor, com certo medo da situação, mas a minha confiança ainda estava em Deus. Então, olha aí. Falta de fé, acabou a fé naquele momento ou diminuiu a fé? Não, é porque assim, o que é a fé? Como o pastor Fabrício falou, né? A fé, ela é a certeza daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Então, falando de mim, por causa da situação que eu vi um amigo, né, um companheiro próximo, eu senti medo ali naquela situação. Você deixou de esperar em Deus? Não, mas eu não estou falando que a fé aqui é esperar em Deus. Naquele momento eu não senti segurança, naquele momento eu não via a segurança para continuar ali. Falei assim, tá pegando todo mundo, em algum momento vai chegar para mim também. E não aconteceu, mas eu rompi, eu venci, e não tenho esse sentimento mais. Mas e se tivesse chegado? Vai com Deus, Jesus, abre os braços que eu tô chegando. Então. E vamos também considerar uma coisa, que é a questão de Pedro lá. Vamos relembrar aqui. Jesus não questionou o medo de Pedro, questionou a dúvida de Pedro. A dúvida, com certeza, se há presença de dúvida, há ausência de fé. Então, dentro dessa sua colocação, não é o medo que provoca a falta de fé, é a dúvida. Sim. E a dúvida na resolução do problema que gerou o medo. Sim, é a dúvida que vai nortear a minha atitude e não minha confiança em Deus. Ô pastor Fabrício, mas assim, nesse texto que o senhor cita de Pedro, que é Mateus capítulo 14, no versículo de número 31, o texto fala assim, o texto coloca numa posição
invertida ao que o senhor fala. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé. Então a fé que antes de Jesus exortar, como o senhor vê como uma exortação, aí ele põe uma vírgula, por que você duvidou? Então, na verdade, ele enfatiza que Pedro tinha pouca fé e depois ele fala que Pedro duvidou. É o contrário. Sim, mas a colocação que ele está fazendo só é a conexão em que a falta de fé está conectada com a dúvida e não com o medo. Mas na fala do pastor Fabrício, parece que Jesus exortou Pedro porque Pedro duvidou e não pela falta de fé, é o contrário. Jesus fala assim, homem de pequena fé. Depois ele fala, por que você duvidou? Então, porque ele tem pouca fé. Escuta, sim, mas não tem conexão com Pedro afundar. Vamos lembrar que Pedro estava andando sobre as águas, né? Eu acho que ele teve fé para andar sobre as águas. Teve ou não teve? Sim. Quando Jesus disse vem, ele foi. Foi. Então a fé moveu Pedro até certo ponto onde o vento começou a mover Pedro. Aí não era fé mais. Aí a dúvida surgiu e em algum instante ele foi, afundou. Aí Jesus conecta com dúvida e não com medo. É isso que o pastor Fabrício está dizendo, entendeu? A conexão, independente da ordem. Não, pastor, mas a ordem dos fatores aqui vai mudar, vai fazer alteração na situação final. Por quê? Porque Pedro só afundou porque ele teve falta de fé. Sim. E a falta de fé foi caracterizada pela dúvida. Exatamente. Mas é isso que ele está falando. É isso aí mesmo. Está falando a mesma coisa. É isso aí. Vamos lá, nós temos 3 áudios aqui, temos um vídeo. Então vamos ouvi-los, a participação do ouvinte é fundamental para nós. Vamos lá. Isso mesmo. O vídeo é do presbítero Marcos Fortes e também tem áudio do Wesley de Jacareí, da Elaine de Itaquaquecetuba e do Breno de São José dos Campos. Vamos ao vídeo? Presbítero Marcos Fortes, São José dos Campos. Tema interessante. Medo é falta de fé? Deixa eu fazer uma pergunta aí, os debatedores respondem, por favor. Jesus teve medo? Porque ele disse, Pai, aparta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, o que para mim denota uma expressão de medo, tá bom? Deus abençoe. Olá pessoal da Rádio Vida, aqui é o Wesley de Jacareí. Olha, a minha opinião é o seguinte, o medo ele tem que ser dissecado e bem definido, aonde ele abrange questões pessoais, psíquicas e aonde ele abrange questões de crença. Meu pai, por exemplo, morre de medo de morrer e é cristão há mais de 30 anos, mais de 50 anos. Morre de medo de morrer porque não tem certeza para onde vai, então aí já é meio complicado, entendeu? Então é isso aí, tem que saber discernir bem aí. Obrigado a todos. Bom dia, meu nome é Eliane, sou daqui de Itaquaquecetuba. Então, eu sofri muito com essa questão do medo por causa que sofri de depressão, ansiedade e pelo fato de ser evangélica, os próprios cristãos falavam que eu não tinha fé. E isso me deixava mais para baixo ainda, porque eu me cobrava muito e queria saber o porquê que eu não tinha fé e por que eu estava passando por aquilo, se aquilo mesmo era falta de fé. E eu queria saber se realmente a depressão e a ansiedade pode ser excesso de falta de fé. Bom dia, pessoal da Rádio Vida, graça e paz. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a palavra do Senhor nos mostra Golias desafiando o povo de Deus e o povo paralisado durante 40 dias. A palavra do Senhor nos mostra no versículo 48, quando o filisteu começou a vir à direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Ou seja, Davi, diante do medo do povo ali, ele se posicionou, não baseado na sua capacitação, mas no Deus vivo. Amém? Maravilha, opiniões dos nossos ouvintes aí. Obrigado, Breno. O Breno vem empolgado, né? Vai pregar agora engata. Né? Obrigado pela participação, Breno. Muito legal sua participação. Então vamos lá, temos aí as opiniões dos ouvintes, inclusive uma pergunta aqui do Rufus Godoy perguntando ao pastor PH. Tem palavras no original que demonstram diferenças com relação à palavra medo? Tem sim, Rufus. Quando você tem um lado medo positivo e você tem um lado medo negativo, né? É o que mais ou menos a gente está tratando aqui de forma na língua portuguesa, na nossa cultura. A palavra medo
denotando algo negativo, repulsa, insegurança, nesse sentido, é deilos, que é um adjetivo. Então, o adjetivo é aquilo que qualifica o indivíduo, né, para aquela situação. E um medo que, teoricamente, seria um medo positivo, o que a gente pode caracterizar como um medo positivo? Uma insegurança momentânea, algo que não vai levar você a ter medo de algo que vai mudar o seu futuro, ou que interfere em outras pessoas, seria phobos. Então você tem deilos e phobos. Essas são as duas expressões em grego que demonstram, a princípio, as diferenças de medo. Maravilha, eu queria ouvir o pastor Jonatas, porque quem fica na internet acaba sendo sempre prejudicado, né? Porque fica um pouco distante. Mas várias pessoas, pastor Jonatas, estão comentando, inclusive o presbítero Marcos Fontes fez a pergunta, né, se Jesus teve medo, e citou o texto, e agora o Lídio da Silva cita novamente: Senhor, por que me desamparaste? Afasta de mim esse cálice. Eu não sou teólogo, mas Jesus, quando humano, teve medo sim. Então ele faz uma afirmativa de que esta passagem denotaria que Jesus teve medo. Como o senhor enxerga e os demais da mesa? Eu entendo claramente que Jesus sabia da sua missão, do seu propósito, e ele não tinha medo de cumprir o seu propósito. Isso ele não tinha medo, porque ele já sabia que havia nascido para aquele propósito. Mas, naturalmente, por ser também 100% homem, Jesus talvez tinha medo da dor, daquele peso que ele iria carregar, que era o pecado de todos nós. Jesus seria moído, ele sabia disso, ele seria moído por causa das nossas transgressões. O próprio profeta Isaías havia profetizado lá em Isaías 53, que ele foi moído por causa das nossas transgressões, ele seria castigado por causa dos nossos pecados. Então, naturalmente, o próprio episódio bíblico deixa claro que Jesus ele orou naquele momento, e com certeza buscando fortalecimento, e também Jesus ele suou gota de sangue, não é isso? E os estudiosos mesmos dizem que se a pessoa chegar a um nível de estresse, a mesma coisa, Jesus não teve estresse? Claro que ele teve estresse, ele era ser humano. Então naquele momento o nível de estresse de Jesus chegou a um nível tão elevado, por causa também da sua humanidade. Porque dizer que Jesus não era humano, que Jesus não ia sentir dor, ou que Jesus era um super-homem, né? Eu até entendo a visão do pastor PH nessa visão, eu também creio que Jesus é o maior super-herói de toda a história, mas se nós analisarmos bem, o Superman, o Superman do cinema, né? Ele evidentemente lá não sente dor. Se você der uma pancada nele, ele não vai sentir dor. Se você der um tiro nele, a bala vai cair. Mas Jesus não. Jesus, ele sentiu dor. Mas põe a kriptonita. Né? A hora que põe a kriptonita é que o bicho pega. Só você põe a kriptonita, é verdade. Mas Jesus, ele sentiu dor. Jesus sangrou, não é isso? Jesus, ele sofreu, ele chorou também. A Bíblia fala, Jesus chorou. Então, então Jesus também tinha esses sentimentos da humanidade. Então, o medo que ele sentiu naquele momento, eu creio que não era o medo de cumprir a missão. Ele iria encarar de qualquer maneira. Mas era um medo natural da dor que ele iria passar, daquele sofrimento, ele seria moído, né? Por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, maravilha. É natural. Então, senhores, para a gente fechar o bloco, eu queria a opinião de vocês. Jesus teve medo ou não teve medo? Olha, eu creio que não. Medo não. A gente vai ver, Mas medo não é um sentimento? É um sentimento que ele vai ser muito caracterizado pela insegurança. Eu fico inseguro, eu não estou certo, incerto. Isso gera dúvida, o medo que pode tomar conta de mim ou não. Os textos vão dizer que Jesus entristeceu-se, que ele ficou em agonia, que ele ficou perturbado, mas não que ficou com medo. Porque vamos lembrar, Jesus é o autor e consumador da fé. E Jesus não teve um momento de insegurança, não teve. Ele teve sim um momento de dificuldade, quando ele então sendo humano, né, como o pastor disse muito bem, que o pastor Jonatas, é isso aí mesmo, 100% homem, ele reage com a sua humanidade e isso com emoções e sentimentos. Mas não o medo em si que hoje nós temos como, no que diz respeito a essa insegurança, né? Nossa, não quero enfrentar isso, nossa, vai ser ruim demais. Não foi
foi bem isso que é o medo que a gente conhece muito bem. Agora, ok, então neste episódio Jesus não teria tido medo. Em nenhum episódio. Em nenhum episódio. Na vida dele, na passagem humana, ele quando criança não teve medo de a mãe vai chegar e ainda não lavei a louça. Bom, ele não era humano? Conjecturar. Sim, mas pera um pouco. Exatamente. Mas olha, vamos voltar aqui. Jesus é o autor e consumador da fé. Não, ok, mas ele também não foi homem? Sim, eu só tô fazendo essa colocação. Sim, já levanta esse debate aí. Sim, eu quero, hein? Porque, eu quero. Mas não é verdade? Porque veja bem, a gente fala que naquele episódio Jesus não teve medo, Jesus, ele estava, obviamente, ia haver uma desconexão, né? Sim. Ou seja, no momento em que os nossos pecados da humanidade fossem lançados sobre ele, aquela conexão online que Jesus tinha com Deus, aquele momento era um momento do pecado, ele sente. Ele falou, peraí, Senhor, se possível, aparta de mim este cálice, não seria no sentido de... poxa, desamparaste essa conexão vai parar. Então, mas Deus desamparou Jesus? Não. Deus não desamparou. Não, sim, mas houve, no meu entender, é aquele momento em que Deus então vira a sua face, quando então todo o pecado é lançado, Jesus sente isso na cruz. Por que me desamparaste? Mas então não quer dizer que Deus desamparou Jesus. Não. É uma forma de expressão de dizer o seguinte, trevas com luz não conversam. Sim. E aquele contato online que Jesus tinha com Deus, porque a gente aqui, nós estamos aqui na internet, mas a internet dá uns delayzinhos lá de alguns segundos. Com Jesus e Deus não tinha esse delay. Exatamente, não. Então, ou seja, naquele momento em que o nosso pecado é lançado sobre ele e há essa separação, é que Jesus vai... Por que você me diz? Eu não queria ter sentido essa desconexão, eu não queria ter passado por isso. Não seria mais nesse sentido? Não, então, aí um sentimento como está registrado na Escritura, tristeza, agonia, angústia, sim, são emoções que Jesus transpareceu, ele sentiu. Agora, o medo como insegurança, porque sabe, acho que não cabe o medo na pessoa de Jesus, uma vez que ele sabia quem era, ele sabia para o que tinha vindo, havia dito lá já atrás que ele estava perturbado, mas que ele não ia dizer para o pai, me livra desse momento. Mas quando chegou o momento, ele pediu sim. Então, o que demonstra essa tristeza, essa agonia, essa angústia, essa perturbação. Então, neste episódio não teria sido medo? Medo não. Ok. Então, pastor, eu entendo o seguinte, que em nenhum momento da vida de Jesus ele teve... Da vida, para ser bem claro. Jesus, ele teve medo de nada. Nem esse texto de Hebreus capítulo 5, versículo 7, que diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, aí o pentecostal aqui, e com lágrimas, meu Deus, chora, irmão, chora que a vitória vem. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Então, esse texto não tem nada a ver de Jesus ter medo, nada. E aí, quando eu falo, eu como intérprete de um texto, eu não posso colocar naquele texto aquilo que não está lá. Então, se a gente for falar de interpretação textual, nesse texto não tem a palavra medo. Não tem nenhuma palavra medo relacionada a Jesus. Se tiver, pode mostrar. Até pessoas que falaram comigo antes, não, Jesus teve medo. Qual é a palavra? Fala aí pra mim que a gente vai ver se ele teve ou se não teve. Ele não teve. Agora, assim... Jesus jogou bola? Não, pastor, naquela época o futebol nem era... Tá, então pensa no outro esporte. Fala um outro aí. Fala um esporte que era da época. Jesus era magrinho, mas ele não tinha muito esporte não. Nem musculação ele não fazia nada. Não, mas qual brincadeira? Brincou com os amigos? Brincou. Mas teve uma infância normal. Mas a Bíblia diz que... Ela fala qual foi a brincadeira? Ah, não, né? Mas é uma questão cultural. Normal. Dá pra saber por questões culturais. Exato. Então, se ele teve uma infância normal, por que ele não teria este medo? Vamos lá, eu até abri aqui qual é o significado de medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrada pelo receio em fazer alguma coisa. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto física como psicologicamente. Será que Jesus não teve nenhum receio quando criança? Assim, de novo, quando eu bati na tecla dizendo o seguinte, em toda a sua vida Jesus nunca teve medo de nada. Aí isso trouxe a ideia da infância, que é uma resposta difícil porque trata de um momento obscuro, que a Bíblia não é tão clara, mas eu vou usar um texto que a Bíblia fala para mostrar que Jesus não teve medo de nada. Aos 14 anos, quando Jesus ele realiza ali o seu bar mitzvah, que ele é chamado de filho do mandamento, quando ele já vira adulto na cultura judaica, ele começa num templo a indagar
os mestres da lei. E indagando os mestres da lei, ele deixava os doutores da lei sem resposta. Se você deixa um doutor sem resposta, você é o quê? Mais ou menos que ele. Esse é o primeiro ponto. Então, eu não estou tratando ali o que Jesus fazia brincando ou não. Mas só voltando aqui, só para eu concluir minha fala. A questão é a seguinte, por que Jesus não teve medo de nada? Como o pastor Fabrício falou, Jesus sabia o que ele veio fazer aqui. Mesmo ele tendo... Olha, eu não sou adepto a essa ideia de Jesus 100% homem e 100% Deus. Inclusive, eu aceito até um debate nesse tema com alguém que defender que Jesus era 100% homem. Mas Jesus tendo as duas naturezas, a divina e a humana, na parte divina, que não sobrepõe a humana nem a humana divina, ele sabia o início, o meio e o fim da sua trajetória. Então ele ia chegar lá no fim e dizer o seguinte: eu vim cumprir o meu propósito, que não é diferente do propósito de Deus. A fala, afasta de mim esse cálice, de novo. Jesus viu um monte de gente que não merecia nada, um monte de pessoas ruins, um monte de pessoas que não mereciam nada de verdade, machucando Jesus, batendo em Jesus, escarrando Jesus, fazendo com que Jesus sofresse. Esse pessoal não merecia mesmo. Então, afastar essa ideia, não que Jesus deixasse de levar o pecado das pessoas, porque ele veio para isso, sabendo, mas das pessoas que não mereciam aquilo. Você vai falar assim: pastor, nós não merecemos nada. Não merecemos mesmo, mas a graça de Deus fez com que nós reconhecêssemos o seu trabalho, mas aquelas pessoas não reconheceram. Então é nesse sentido. E se Jesus disse, Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, eu digo que isso não significa que Deus virou as costas para ele, porque se Deus virar as costas, então significa que Deus deixa de ser onisciente, mas é um outro debate, mas eu aceito também. Maravilha. Pastor Jonatas, posso fazer uma observação, pastor Cláudio? Isso, já faz o seguinte, já pega 2 minutinhos então para o senhor encerrar sua participação, já faz a observação, dá os seus dados de contato, mas eu confesso que dá vontade de apertar um pouquinho mais isso aí, se Jesus teve medo ou se ele não teve. Vai lá, pastor Jonatas. Vamos a esse ponto, então, de Jesus ter medo ou não. Eu acredito que Jesus, ele não pecou em nenhum momento. Isso é muito claro, ele nunca pecou. Jesus era santo, né? Ele foi o segundo Adão e não pecou. Mas a questão dos sentimentos é muito... Nós não podemos ter certeza absoluta de afirmar, eu respeito o posicionamento dos nossos irmãos, aí, pastores, que são pessoas de ilibada reputação, estudiosos, mas... Jesus também pode ter tido medo, sim, na sua vida. Porque, dessa forma, ele sabe o que nós sentimos. Ele passou por tudo, ele só não pecou. E aqui o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 33, vamos dizer 32 anos, foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu oro. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então ele prostrou-se em terra e começou a orar. Né? Então é aí que ele pede: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Agora, a questão esse, como eu disse, o tipo de medo de Jesus não era insegurança de forma nenhuma, não era... A questão dele não saber o que ia acontecer, tudo isso ele sabia. É a mesma coisa, você sabe que se você for um mártir, você sabe que vai acontecer, como vários mártires enfrentaram a morte na história do cristianismo, começando pelo próprio Senhor Jesus, e todos quando forem enfrentar a dor, é natural, gente, vamos ser sinceros, você vai sentir dor. Se você falar que Jesus não sentiu dor, aí já é um risco. Aí já coloca em xeque o sacrifício de Cristo. Se você falar que ele não sentiu a dor que qualquer homem sentiria. Então nós temos que ter muito cuidado nessa análise por essa questão. Então, se Jesus sentiu dor... Perdão, o pastor Jonathan. Sim. O senhor usou o texto aqui de Marcos, né? Marcos capítulo 14, versículo 32 adiante. O versículo 33 diz assim, né? Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Tudo bem, as traduções aqui. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste. Essa é uma pedra de tropeço para os adventistas, muito triste e mortal. Fiquem aqui e vigiem. Então, assim...
essa ideia de ficar triste, é claro que eles teve um sentimento de tristeza, mas em momento nenhum usa a palavra medo aqui, ou um substantivo, uma palavra que tem um sinônimo. Qual seria a palavra sinônimo aqui para medo? O pavor. Pavor é medo? Pavor pro senhor? Pavor é sinônimo de medo. Se o senhor pegar, analisar a palavra pavor, qual que é a palavra pavor para o senhor? O que significa pavor? Não, então, mas não é análise para mim, é questão do texto. Né? Buscando aqui, se for análise, eu dei uma gugada aqui, né? Pesquisar no Google, pavor é o excesso de medo. Ficou apavorado. Gente, por favor, vamos ser sinceros, o texto está claro. A gente tenta... Sim, o Jesus sentiu todos os sentimentos que nós sentimos. Senão, ele não teria como saber o que eu e você sentimos. O pastor Jonas, ele só não pecou. O interessante é o seguinte, é que o debate está continuando e a Simone está ali para mim, intervalo. E eu tenho vai desabilitar. Que vai desabilitar. Tem 1 minuto para desabilitar o intervalo. Então eu preciso colocar o intervalo, pastor Jonas. Obrigado pela sua participação. Suas mídias sociais, querido. @ Jonatas Rodrigues, _7, estou na Rua do Carmo, no 71, centro de São Paulo, Maravilha de Jesus, 64 anos de fundação, estamos completando esse ano. Deus abençoe, todos os domingos às 16 horas estou lá ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe, querido. Vamos ao intervalo e voltamos já já. De volta com Debates da Vida, Cláudio. Nossa pesquisa deu uma mudadinha? Lá, nossa enquete está dando uma acomodada e juntando todo mundo mais ou menos igual dentro da margem de erro. Facebook, 21% sim, 79% dizendo que não, ou seja, o medo não é falta de fé. No Instagram, 18 a 82, ou seja, estão praticamente colados aí. Você pode participar da nossa enquete, da nossa pesquisa no Facebook e também no Instagram. No Instagram você tem que ir através do YouTube, ok? Então a sua participação, ela é muito importante para nós. Lembrando para você que está no YouTube aí, que você se inscreva no canal, clique no joinha, clica no sininho, compartilha para que mais pessoas possam participar conosco do nosso debate, ok? Então a sua participação, repito, ela é muito, mas muito importante para nós. Nós temos aqui várias participações de ouvintes. Temos aqui o André Ricardo, o Rei Josafá teve medo e teve fé. Luiz Fernando, São José dos Campos, pastor Fabrício Costa, eita cabrabão, já mudou minha opinião. O sentimento de medo vem primeiro e é independente, pois ele pode diminuir ou até mesmo aumentar a minha fé. Pois é. Temos aqui o Rufus Godoy, tem tanta coisa sem propósito, muitas vezes que nem temos medo de fazer. Ednei Oliveira de Jacareí, medo não é falta de fé. É necessário ter medo para nos frear de muitos atos que nos poderiam levar a situações indesejadas ou até mesmo à morte. Elisângela de Caçapava, no caso, quando Jesus falou para Pedro ir ao seu encontro, andando sobre as águas, ele foi, e tendo medo, afundou. E Jesus disse, homem de pouca fé. Malu Souza, é natural sentir medo, mas ter medo de tudo a todo instante, com pessimismo extremo, é falta de confiança em Deus. E o pastor Mauro Petilo, medo impede a pessoa de viver o plano de Deus em todas ou algumas áreas da sua vida. Se torna falta de fé quando a pessoa não consegue mais avançar nos projetos e também no plano de Deus. Então aí as opiniões dos nossos ouvintes, muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos rapidamente para o nosso... Não vai dar. Hoje o negócio... O PH e o pastor Jonatas hoje, eles se empolgaram. Eu? E aí o break, ó... Nem falei nada. O break foi lá pra frente. Então eu já vou partir pra consideração final dos nossos convidados, senão não vou ter tempo pra fazer nada. Ok? Então eu começo com o pastor Fabrício, na sequência, o pastor PH, que farão as suas considerações finais. 2 minutos, querido. Então vamos lá. Bom... Então, o tema do programa de hoje, o debate de hoje, medo é falta de fé. Bom, eu termino resumindo aqui como comecei. O que demonstra falta de fé não é ausência de sentimento, mas é ausência de ações e atitudes. Então, a presença do medo pode ser algo que vai mudar as minhas ações ou não. Então eu posso sim ter atitudes de fé mesmo com medo. Eu vou reagir
contra a minha própria vontade. Isso é supernatural, é algo que a gente faz o tempo inteiro. Aliás, Gálatas 5 vai dizer isso para nós, né? Que você dá ouvidos ao Espírito, você não cumpre o desejo da carne. Então, muitas vezes a carne está com medo, mas você vai e toma uma atitude contrária a isso. Então, falta de fé é expressa na falta de atitude, na ausência de ações e não na ausência de sentimentos. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, como foi dito aqui agora há pouco, queria até ressaltar que essa versão aí que traz pavor lá em Marcos não está... vou até dizer, não está correta, porque o termo grego vai fazer menção de que realmente Jesus ficou surpreso, lançado na angústia, e não é pavor de fato ou terror, né? Não seria a melhor tradução. Muito bem essa colocado, aí. viu, pastor Fabrício? Pois é, os outros evangelistas também não fizeram uso desse termo, né? Já foi mais... Enfim, então, você que tem medo aí, meu irmão, fique tranquilo no que diz respeito a enquanto o medo não te domina, né? Todo sentimento que domina, ele escraviza e a gente tem que dominar todos. Então, a falta de fé não está expressa aí somente na presença de medo. E é isso que eu defendo. Mídias sociais, pastor Fabrício. Eu estou em todas as redes aí como Fabrício T. Costa. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre situações da alma, né? Eu tenho bastante coisinha aí no YouTube, você pode verificar lá. E falo, inclusive, tem 2 vídeos sobre medo. Porque esse indivíduo aqui, esse goiano aqui, teve síndrome de pânico por 9 anos. Eu sei o que é isso na pele. E por conta disso, acabei indo mais atrás, né? Maravilha. Instagram, Facebook, YouTube, nas 3 redes, isso. Fabrício T. Costa. Exatamente. Maravilha. Pastor PH, 2 minutos, querido. Queridos, aproveitando meus 2 minutos aqui... Se tiver também a dica cultural, fiquem à vontade. Um abraço, né, o Pastor Jonas, Deus abençoe. Só aqui, o pastor Jonas, sendo um pouquinho incisivo, Marcos capítulo 14, versículo 33, a palavra ali, como o pastor já traduziu aqui, admonem, né? O verbo no grego aqui é estar perturbado, estar angustiado, estar desconfortável. E essa palavra só aparece 3 vezes no Novo Testamento e nenhuma delas está associada à questão de medo. Mateus 26, 37, Mateus 14, 33 e Filipenses capítulo 2, versículo 26. Portanto, Marcos capítulo de número 14, versículo 33 não fala que Jesus teve medo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez de estar aqui presente, né? Desse jeito aqui, ó. Vida Lovers, você que tá aí, ó, já corre atrás aí, você não pode deixar de comprar o seu, viu? Deus vai te abençoar de forma grandiosa. Não é prometendo bênção não, mas é porque quem abençoa o reino, irmão, é abençoado naturalmente. Eu quero aqui indicar Liberte-se do Medo e Viva pela Fé, de Merlin Wick. É esse livro aqui, tá certo? Mais pra cima, joia, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu fico imensamente grato por participar, né, dos programas aqui. Que Deus continue abençoando a rádio e todos os ouvintes também. Obrigado pelas suas perguntas. Lá no Instagram, pr.paulohenrique de Oliveira. Lá no Facebook, lotado, 5.000, mas você pode colocar para seguir, pr.paulohenrique. E no YouTube, toda vez que eu falo aqui do canal do YouTube, ele começa a desenvolver, pr.paulohenrique. Bastante vídeos, bastante debates na TV, aqui na rádio. Que Deus continue abençoando você grandemente. E não esquece, hein, se precisar de caixa de papelão, envelope de segurança, www.amelhoремbalagem.com.br. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, inclusive dizendo pra vocês que os bonés Vida Lovers vão na caixa Melhor Embalagem. Meu Deus, e vai seguro, né, pastor? E que caixa, hein? Que caixa, muito bem feita. Então meus parabéns aí ao pastor PH, muito que é o proprietário da Melhor Embalagem. Não tá precisando de embalagem, tá precisando de melhor embalagem aí, tá precisando não é nem de embalagem, tá precisando da melhor embalagem? Da melhor embalagem. A melhor embalagem.com.br. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, vamos lá. Eu quero começar a minha consideração final lendo aqui se medo é um sentimento. Medo é um sentimento?
E aí aqui no dicionário tá assim, ó, medo é um sentimento comum a todo ser humano que permite nos protegermos de possíveis perigos do cotidiano. Mas é importante tomar cuidado para ele não nos paralisar. Medo de andar de avião, medo de dirigir, medo de passear na rua, medo até de ser quem é. Então isso foi uma matéria, inclusive, do Correio Brasiliense. Então o medo, fica claro para todos nós que o medo ele é um sentimento. Um sentimento que algumas vezes nos protege, outras vezes ele nos escraviza. Então é importante que nós tenhamos isto claro na mente, para aí sim a gente conseguir desenvolver se o medo seria ou não falta de fé. Então eu começo a minha consideração dizendo que o medo ele é um sentimento e é um sentimento absolutamente inerente. Vou usar a palavra utilizada pelo pastor Fabrício. O medo ele é inerente a todo ser humano. Todo ser humano ele tem medo. Ele passa por momentos em que ele vai ter aí o momento da fuga ou o momento de encarar, né? E muitas vezes a pessoa encara errado, quando ela deveria era fugir, né? Então o medo, ele é um sentimento que ele pode te auxiliar, mas ele também pode te prejudicar. De qualquer forma, eu acho que nós temos que fazer também uma diferenciação aí de questões espirituais e de questões psicológicas. Existe o medo que ele é literalmente psicológico e que inclusive um psicólogo vai te ajudar, um tratamento vai te ajudar, como no caso de uma ansiedade exacerbada, que vai gerar aí o pânico, vai gerar a depressão. Então é um medo que quem te ajuda é a própria psicologia. Pastor, mas se eu creio em Deus, né? A gente ainda tem muito tabu com relação a essa lógica de ir buscar buscar um profissional, um psicólogo, o que é um absurdo. Em pleno século XXI, nós ainda não termos entendido que Deus, na sua soberania, ele deu inteligência ao homem, que estudou a mente humana e que pode te ajudar nas questões do medo. E o medo ele é ruim quando? O medo é ruim quando ele começa a prejudicar as relações. O medo é ruim quando ele começa a prejudicar o seu relacionamento. Então eu tenho um relacionamento com o pastor Fabrício, mas de repente eu começo a ficar com medo que me afasta dele. Opa, peraí, mas esse medo tem fundamento? Se este medo não tem nenhum fundamento, ele é meramente psicológico, ele é imaginativo, ele provém da minha imaginação, opa, existe algum problema psicológico que precisa ser resolvido. Pastor, mas se eu tenho este medo, significa que é falta de fé? Porque o pastor Fabrício deu testemunho dele aqui de 9 anos lutando contra a questão de pânico. Ou seja, o pânico traz medo, vem medo junto da parada aí. Eu, por 2 anos, tive síndrome de burnout. Ansiedade, pânico, depressão e, faltou um aqui, estresse. Pega os 4, joga num camarada, liga no trifásico e põe o pé na água. É mais ou menos isso. E nesse período todo, me faltou fé? Não me faltou fé, era uma questão psicológica, que eu precisei de tratamento, tomei remédio, tarja preta para dormir, porque eu não conseguia dormir. Eu passei quase 72 horas direto acordado, zoião ali regalado, medo de dormir, medo de morrer. Isto é falta de fé? Não, questões psicológicas. Então eu posso afirmar que todo medo é falta de fé? Não, eu não posso afirmar que todo medo é falta de fé. Alguns momentos me protege, alguns momentos são questões psicológicas que eu preciso ir num médico, preciso ir num psicólogo, preciso ir num psiquiatra para tratar. Agora, quando esta ausência ou quando este medo ele se torna tão exacerbado ao ponto de a pessoa paralisar no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, aí sim eu caracterizaria como falta de fé. Ou seja, tudo está bem, a pessoa está caminhando, mas ela tem medo, ela tem receio, por exemplo, que Deus vai resolver um problema dela. Aí é falta de fé. Porque a verdadeira fé e a fé madura, ela não é a fé que vai fazer com que Deus faça aquilo que eu quero. Mas a fé madura é o entender que Deus pode fazer do jeito que eu quero, como Deus pode não fazer do jeito que eu quero. Porque Ele é Deus e Ele sabe o que tem e o que é melhor para nós. Então quando a Bíblia diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e o mais Ele fará, a palavra confia, confiança, ela é muito importante. Mas eu posso ter medo e confiança ao mesmo tempo? Posso. Eu tenho medo da situação presente, é um sentimento humano, mas eu confio que mesmo nesse estado de medo, mesmo estando vivendo um momento de medo, Deus tem o poder para me tirar de toda e qualquer situação. Então eu avaliaria a questão se é espiritual ou se é psicológico. Se for espiritual, aí meu amigo, você não trata isso aí com psicólogo não. O espiritual é com oração, é com jejum, é com santificação, é com busca de Deus e certamente Deus vai te dar a vitória. Quando a Bíblia diz, e um dos irmãos citou, né, não temas, não temeis, não temerás, 365
seriam essas 365 citações na Bíblia. Eu prefiro o texto que diz o seguinte: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu não fico preso nos 365 não, irmão. Vamos aprender o seguinte, ó, todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, Deus estará com você. Então a nossa confiança precisa estar firmada nele. Temos aí a nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelo nosso ouvinte. Obviamente a primeira mais citada, medo. A segunda, humano. E terceiro, essencial, ou seja, o medo é algo humano e que também é essencial para a nossa existência. É impossível viver sem medo. Se eu disser que o medo é falta de fé, então realmente está faltando fé em muita gente, porque diariamente nós temos medo. Medo de não acordar, medo de pegar o Covid, medo disso, medo daquilo, sentimentos humanos, ok? Todos na tela? Pastor Fabrício, Pastor PH, muito obrigado. Não, Pastor PH, faz aquela posezinha com Vida Lovers, tá aí com o seu boné Vida Lovers, que Deus abençoe vocês. Simone, Flavinha, Pri, que Deus abençoe vocês e até o próximo debate.